Boa noite, queridos telespectadores. Eu, Ana Márcia Regui e meu colega Rovilson Carvalho estamos aqui hoje para apresentar o debate Racismo Estrutural, uma abordagem necessária, que é fruto do projeto de inserção social do curso de mestrado em Direito da Faculdade de Direito do Sul de Minas. Inspirados no livro de Silvio Luiz de Almeida sobre o tema, buscamos acompanhar a sua abordagem histórica e científica do fenômeno racista, acreditando que a discussão dessa obra no nosso meio social, no caso Sociedade de Pouso Alegre, poderá contribuir para o fortalecimento da luta antirracista e a superação da discriminação racial que ainda hoje é tão latente na nossa sociedade como um todo. Silvio Luiz de Almeida, que é filósofo, jurista e professor universitário da Universidade de São Paulo, com curso de doutorado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, defende que a forma como a sociedade foi constituída historicamente veio reproduzindo, através de suas instituições, parâmetros de discriminação racial, seja no campo da política, da economia, no campo cultural e até mesmo no direito, sendo o racismo naturalizado como parte integrante do nosso meio social, influenciando a subjetividade dos indivíduos que compõem a comunidade. A discussão sobre o racismo estrutural pretende ser uma forma de conscientização do racismo que se encontra embutido na nossa estrutura social. E a partir dessa constatação, podemos perceber como o racismo passa de uma mera repulsa a comportamentos individuais para a percepção de procedimentos institucionais e sociais que albergam formas de discriminação que impedem a efetivação da igualdade. Nas palavras do autor Silvio Almeida, em uma sociedade que o racismo está presente na vida cotidiana, as instituições que não tratarem de maneira ativa o problema da desigualdade racial irão facilmente reproduzir as práticas racistas, já tidas como normais na nossa sociedade. Decidimos então fazer a incursão na análise do fenômeno racista no Brasil, com um olhar especialmente voltado para a nossa região, com a participação de ilustres convidados da academia e de instituições sociais. Agradecemos primeiramente à Câmara Municipal de Pouso Alegre, na pessoa de seu presidente, reverendo Dionísio Machado, pela confiança e receptibilidade que acolheu a nossa proposta, e a toda a equipe da TV Câmara, que tem nos dado todo o suporte para que esse programa aconteça. Agradecemos desde já também os nossos participantes, Fabiane Ferraz, mestre em Direito, que acaba de publicar seu artigo em parceria com o professor Rafael Simeone, Tradução das Teorias Raciais no Contexto Brasileiro, o professor Isaías Pascoal, pesquisador que desenvolveu a tese de doutorado sobre o escravismo no sul de Minas, pela Universidade de Campinas, Unicamp, o advogado, professor e mestrando da Faculdade de Direito do Sul de Minas, doutora Mauri Ludovico dos Santos, atuante personalidade da nossa cidade na causa da igualdade racial, e Pamela Vindilino, jurista e mestre em Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade pela Universidade Federal de Itajubá, ativista do movimento negro e membro do coletivo Raiz de Baobá. Então, boa noite, professor Isaías, um grande prazer ter o senhor aqui. No livro Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, ele faz uma análise muito histórica de como o racismo veio se desenvolvendo na nossa sociedade. Então, eu gostaria de conversar com o senhor, que desenvolveu a sua pesquisa sobre a escravidão, justamente aqui na nossa região, né, no sul de Minas. E na sua pesquisa, foi uma pesquisa de doutoramento pela Unicamp, né? O senhor aborda essa fase, especialmente da segunda metade do século XIX,
quando já havia encerrado a exploração do ouro e a mineração, mas anterior à exploração da cafeicultura aqui na região. E, como eu disse, me estranhou bastante que 2/3 da população possuía um pequeno número de escravos, às vezes 2, 3 ou 4 escravos, ao passo que 1/3 da população que era proprietária dos maiores grupos de escravos aqui, ou de pessoas escravizadas, né? Como fica melhor dizer agora. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais desse período e de que forma que o senhor acha que ele veio ajudando a estruturar esse racismo na nossa sociedade. Boa noite, Ana Márcia, boa noite aos meus colegas aqui de debate. De fato, eu desenvolvi uma pesquisa que serviu como tese para o meu doutoramento, e a minha visão foi tentar entender o auge do escravismo aqui no sul de Minas e a crise dele, que coincide com o auge do escravismo no Brasil e com a crise do escravismo também no Brasil. Nós estamos numa região, hoje, mesmo hoje, mas lá no século XIX, uma região periférica, e de modo que ela segue a dinâmica que acontece no centro do país, que é o Rio de Janeiro. Então as coisas que acontecem lá reverberam muito aqui. De fato, o auge do escravismo aqui no sul de Minas não se deu com a exploração do ouro, que aqui para nós foi uma exploração muito rarefeita, muito pequena, e nem também com a exploração do café, que tardou muito. Quando o café se consolidou aqui no sul de Minas, a partir de 1880, a escravidão já estava nos seus momentos finais. Então, qual que é o contexto econômico que foi a base para o escravismo aqui no sul de Minas? É a produção de artigos voltados para a subsistência, artigos de abastecimento, a criação de gado, porco, de cereais, o queijo, e algumas indústrias pequenas instaladas aqui, como por exemplo chapelaria em São Gonçalo do Sapucaí, de modo que enquanto nas áreas mais importantes da escravidão, como no Vale do Paraíba, o café foi a base para o auge do escravismo, e aqui nas Minas Gerais do século XVIII, o ouro, a exploração de diamante, aqui no sul de Minas não. Aqui a escravidão esteve muito ligada à produção de artigos voltados para a comercialização. Mas isso não altera o problema, não altera a questão da escravidão, seja a exploração de ouro, seja a exploração do café, cana-de-açúcar, ou aqui os artigos voltados para a subsistência. A escravidão ela se instalou enquanto as suas bases não foram erodidas internamente e externamente. Ela se manteve e o sul de Minas ficou apegado à escravidão até o final, como todo o Brasil, na verdade. A escravidão só terminou no Brasil quando, vamos dizer assim, os seus suportes internos e externos foram diluídos, seja pelo avanço do capitalismo, da industrialização, seja pela difusão de doutrinas religiosas ou de doutrinas filosóficas, e, sobretudo, uma luta política muito difícil, que, sobretudo a partir da década de 1880, tomou conta de toda a sociedade, envolveu toda a sociedade, e aí não teve mais como o escravismo resistir, e aí ele começou a se deteriorar e começou a acabar, e acabou com um ato legal, que teve consequências, evidentemente, que foi a Lei Áurea. Certo. O senhor menciona, inclusive, juristas e a magistratura, também jornais de campanha que atuaram nessa luta, né? Foram vozes que se manifestaram aqui na região contra a escravidão, né? O escravismo, que o senhor gosta de falar. Exatamente. O que a gente nota é o seguinte:
enquanto os suportes do escravismo estiveram presentes na sociedade, muito pouca coisa era feita. Os artigos que saíam na imprensa sobre escravidão até a década de 80, olha bem, até a década de 80, era para relatar fugas de escravos, recompensa para quem pegasse e trouxesse de volta o escravo, compra e venda, essas coisas. E mesmo no aparelho judicial do Brasil naquela época, enquanto o escravismo se manteve forte, as leis do Brasil constituíram uma cidadela em favor da manutenção do escravismo. Veja bem, há uma coisa que na minha pesquisa me impressiona bastante. Em 1831, novembro de 1831, o parlamento brasileiro aprovou uma lei acabando com o tráfico de escravos. Olha bem, ele nunca foi cumprido. Em 1850, veio a famosa Lei Eusébio de Queiroz. Essa sim, por pressão internacional, pressão da Inglaterra, acabou realmente com o tráfico de escravos no Brasil. Isso abriu uma oportunidade para que juristas, advogados, mais tarde, na década de 70 e 80, usassem a lei de 1831 para pleitear, junto aos juízes, a condenação da manutenção ilegal de escravos que já deveriam ter sido libertados a partir do fim do tráfico de escravos em 1831. Houve um momento em que o parlamento brasileiro teve que discutir: a lei de 1831 vale? Que é um absurdo, não? Uma lei do parlamento. Quer dizer, a lei vale? E claro, a justiça brasileira confirmou a validade da lei de 1831. Quer dizer, então, o que eu estou querendo dizer é assim, olha, a partir do momento em que a luta pelo fim da escravidão se intensificou no Brasil, a partir da década de 1870 e, sobretudo, a partir da década de 1880, a imprensa ela já começa a discutir, não só dar notícia, escravo tal fugiu, recompensa para quem pegar, compra e venda de escravos. Não, ela começa a discutir. E começa a discutir assim, olha, o Brasil tem viabilidade com a manutenção da escravidão, e eu vejo claramente que a partir da década de 70 e sobretudo de 80, isto reverbera na justiça, na lei, e cada vez mais os juízes começam a dar decisões favoráveis a luta contra o escravismo no Brasil. Eu destaco, inclusive, uma pessoa que atuou no combate ao escravismo, não era propriamente um advogado, mas na época era permitido isso, que é o Luiz Gama. Luiz Gama foi um dos maiores líderes abolicionistas do Brasil, e a atuação dele, calcada nas leis que foram feitas no passado, acabou ajudando na libertação de muitos escravos até a morte dele, em 1882. E essa estrutura que sustentava essa situação de opressão das pessoas escravizadas, mesmo diante do desabrochar da modernidade, da democracia que se anunciava, ela era muito forte, né? Assim, resistiu muito, e ela era assim primordialmente econômica? Eu acho que tem uma dimensão econômica, Ana Márcia. Nos estudos que eu fiz e faço sobre escravidão no Brasil e fora do Brasil, algo que me impressiona é a naturalização da escravidão. A escravidão é uma instituição muito antiga. Só que na Idade Moderna, ela foi intensificada e ela teve uma localização geográfica, que foi sobretudo, não só, mas sobretudo a África.
ter escravos se tornou uma coisa muito natural. Hoje a nossa consciência abomina qualquer forma de opressão, mas não era assim até a década de 1880. Possuir escravos era uma coisa muito normal. A igreja possuía, as ordens religiosas possuíam. E uma coisa muito interessante que você disse até no início da nossa conversa aqui. Embora apenas 1/3 da população no Brasil e aqui no sul de Minas possuíssem escravos, porque 2/3 eram muito pobres e não tinham, toda vez que alguém acumulava um certo recurso, qual que é a primeira coisa que ele procurava fazer? Comprar alguém para escravizar. Então a escravidão, ela entrou nos poros da sociedade, por isso acabar com ela foi muito, muito, muito difícil. Os senhores resistiram até o último momento, porque eles alegavam o direito de propriedade. Olha, Ana Márcia, quem combateu a escravidão, como por exemplo o jurista Perdigão Malheiros, que é um jurista importante da década de 60 e 70, na luta contra a escravidão, brandia a ideia do direito natural. Somos todos iguais e a religião cristã nos torna filhos de Deus e, portanto, a escravidão não é uma coisa legal. Mas os senhores, eles apelavam para o direito positivo. Está presente, nós compramos, e a questão da propriedade. Quer dizer, então, tanto que no final, lá por volta de 1885, 86, 87, quando ficou muito clara a inviabilidade do escravismo continuar no Brasil, os senhores começaram a pensar assim, tudo bem, desde que nós sejamos indenizados. Eles não foram. Na maior parte do mundo, nas colônias inglesas, das Antilhas, o fim da escravidão foi bem antes que no Brasil, uns 30, não tão antes, foi na década de 30 e 40 do século XIX. Mas os senhores foram indenizados, no Brasil não. E daí que essa classe proprietária, ela ficou muito chateada e se colocou em oposição ao trono, o que levou, por exemplo, não é coincidência que a lei, o Estatuto Legal, que acabou oficialmente com a escravidão no Brasil, é a Lei Áurea. 1 ano e pouco depois, a gente tem a queda da monarquia, a implantação da República, que no início veio com ideias muito progressistas, que o Brasil ia mudar, não sei o quê, mas na verdade, quem assumiu o poder com a proclamação da República é um pessoal muito conservador, um pessoal que não pensava, não tinha sensibilidade pela luta social, para a recuperação de um passado escravista que nós temos e que ao longo da nossa história no século XX, aí os meus companheiros aqui vão poder abordar melhor, isso é a grande dívida social que há no Brasil. Quer dizer, o Estado brasileiro no século XIX e em boa parte do século XX é um Estado que não teve sensibilidade social. Eu me lembro, estou me lembrando de uma lei aprovada no Parlamento Brasileiro em 1904, chamada Lei Adolfo Gordo, que foi entendida pelas pessoas da época, que ela procurava regulamentar a questão social, não mais da escravidão, que já tinha acabado, mas de relações de operários e indústria. Ela dizia assim, a questão social é caso de polícia. Mas a gente não teve, o Estado brasileiro não teve essa sensibilidade. Eu tenho por mim que é agora. Essa luta já começou lá atrás, mas é uma luta hoje de toda a sociedade. É preciso democratizar o Estado brasileiro, é preciso recuperar 300 anos de escravidão, de marginalização dessa massa escrava que esteve no Brasil, de pessoas pobres, de qualquer raça, de qualquer cor, porque o Estado brasileiro, infelizmente, na maior parte da sua existência, ele foi um Estado patriarcal, patrimonialista, longe da sociedade e que serviu aos interesses, sobretudo, dessa classe mais poderosa que tomou conta do país
desde o início. Você imagine libertar as pessoas escravizadas e indenizar os senhores, né? Parece que as pessoas escravizadas que mereciam essa indenização. Por causa do direito de propriedade. Já há muito tempo, é a velha história do direito de propriedade, né? Exatamente. Bom, mas o senhor chegou aí até o início do século XX, né? E com aquelas promessas de modernidade, com o fim da escravidão, uma expectativa de um Estado democrático, a nova república surgindo. Mas aí, né, Fabiane, o que acontece o poder continua querendo segurar essa subordinação, não aceita. O que leva tanto interesse em manter essas teorias raciais que surgiram no início do século XX? Elas buscaram ainda manter essa diferença entre pessoas negras e pessoas brancas, né? E fazendo isso como uma certa política de governo, né? Como que foi isso? Você fez uma pesquisa também grande, né, pela seu mestrado, né, na Faculdade de Direito. O que você conseguiu descobrir daí? Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigada, primeiramente, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando sobre esse assunto tão relevante com vocês. Bom, a minha pesquisa de mestrado, eu abordei a parte de teorias raciais, como que elas foram traduzidas dentro do contexto brasileiro pós-escravidão. É importante a gente ressaltar primeiro que as teorias raciais elas só foram traduzidas no contexto brasileiro a partir do final do século XIX. Mas, na verdade, elas deram início, né, as pesquisas demonstram que elas deram início ali por volta do século XVIII. Então, fazendo assim um breve apanhado, no século XVIII a gente tem aquilo que os pesquisadores eles começaram a entender o homem enquanto sujeito enquanto um objeto de estudo. Então é aí que vem a antropologia, início, né, da antropologia, estudos de psicologia, criminologia. Então o homem passou a estudar a si mesmo. A partir ali do século XIX, a gente está num contexto de positivismo científico. Então o cientista ele tem a visão de que ele é o dono da verdade e que cabe a ele descobrir essa verdade que é única, e ele entende a história como uma linha de evolução entre passado, presente e futuro. Então ele imagina assim: eu sou o dono da verdade, eu vou descobrir essa verdade e eu vou caminhar para a evolução, para a civilização. E aí a gente começa a associar, eles começam a associar a questão do homem ideal, aquilo que seria a ideia de um homem perfeito, o homem inteligente, aquilo que ele relaciona com civilização. E aí, relacionando o homem perfeito, ele identifica o seu avesso, que seria aquilo que o homem não pode ser. Dentro dessa sistemática, a gente tem várias teorias, né, raciais, que a maioria dos pesquisadores denominam darwinismo social, teorias raciais, enfim. E eram vários pensadores da época, a maioria europeus. Então eles entendiam que o homem ideal, a visão do homem ideal seria o homem branco, homem, né? A gente precisa ressaltar isso, sempre o homem branco, e o lado avesso seria o africano ou o indígena. Então eles entendiam que a questão das raças era como se fosse uma pirâmide, onde no topo está o homem branco europeu, pronto para civilizar, o caminho da evolução, ele entendia dessa forma, e os negros e os indígenas eram a base. E muitos naturalistas, eles entendiam que, né, os adeptos dessas teorias, eles entendiam, então, que era como se fosse, eles comparavam com a biologia. Então, por exemplo,
um animal, ele é completamente diferente do outro. Então ele associava isso com a questão racial. Ele entendia que a raça branca era completamente diferente das demais, né? E associava que todas as qualidades eram atributos da raça superior e os defeitos da raça inferior. E alguns naturalistas, eles entendiam que a miscigenação, que é a amálgama entre essas raças, né, era o determinado o seu fracasso. Então alguns entendiam que pior do que as raças ditas como inferiores era a sua mistura. Só que aí muitos naturalistas vieram para o Brasil justamente porque eles queriam estudar o ser humano e eles viam no Brasil como um espetáculo de raças. Eles queriam estudar o Brasil e supor ali o que iria acontecer com um país que era tão miscigenado e também, né, uma grande população, né, das raças que eles achavam que era inferior, né? É importante, tem um livro que é muito utilizado pelos cientistas, né, hoje em dia, que é A Falsa Medida do Homem. Ele vai rebatendo cada pesquisa que os naturalistas fizeram aqui no Brasil. Aliás, se alguém tiver interesse, é muito interessante esse livro. E, resumindo, né, havia ali alguns naturalistas que entendiam, então, que a miscigenação era a condenação ao fracasso, ou seja, eles entendiam que as pessoas que eram miscigenadas, elas seriam estéreis, elas morreriam por questões genéticas mesmo. E outros entendiam que a miscigenação poderia ser uma saída para o Brasil. E aí entra no contexto do pós-escravidão. Quando essas teorias que começaram lá no século XVIII, XIX, quando elas começam a chegar no Brasil no final do século XIX, elas foram traduzidas no contexto brasileiro e o Brasil ele precisava de uma solução. E eles viram que ali tinha a maioria falava que a miscigenação era terrível, né? Muitos até falavam assim que o Brasil estava condenado ao fracasso. E aí muitos utilizaram essas teorias para justificar uma miscigenação que fosse caminhando o mais branca possível. Aí que a gente entra na eugenia, né? Que o Brasil, ele foi um país que aplicou a eugenia como política pública, né? Na saúde, na educação, na questão também de incentivo à imigração de pessoas brancas. Então esse movimento de deixar o país mais branco realmente aconteceu segundo as pesquisas. Certo. Então é o europeu dizendo, né, o homem perfeito sou eu mesmo, né? Buscando sempre o espelho, olhar para ele mesmo, né? Essa dificuldade em aceitar a diferença, né? E isso teve uma sustentação política grande, né? Como você estava dizendo, foi uma política de governo, né? Foi. Inclusive, né, como eu estava falando, a eugenia ela foi aplicada, né, no Brasil. Então, um exemplo que eu trouxe, que eu, né, posso trazer aqui para vocês, é o artigo 138 da Constituição de 1934, onde fala que o Brasil ele teria que incentivar a eugenia, educação eugênica. Então, essa questão de incentivar casamento entre pessoas brancas e mestiças era uma política de tentar, né, era uma das fake news, né, era de tentar melhorar a população por meio da miscigenação, só que no Brasil a solução foi tentar deixar o país mais branco. Também tem a questão de saúde pública, né, como eu já estava falando, que também, inclusive, nessa época tem, né, notícia assim, de concursos
de bebê mais bonito, sabe? Então havia toda uma sistemática mesmo para, né, implantar esse sistema eugênico no Brasil. E foi uma política de Estado da época. A gente vê que isso repercute, inclusive culturalmente, né? Com aquele famoso quadro O Mestiço, né, professor Isaías? Tem o Mestiço e depois a Redenção. Isso. Também, né, que eu gostaria de pedir para exibir no programa, que são duas imagens assim de como isso veio a incutir politicamente, estruturalmente, culturalmente. E você acha que isso repercutiu no racismo estrutural que a gente vive hoje? Com certeza. Você lembrou do quadro, né, do Brocós, né, A Redenção de Cam? Sim. É o retrato que era reproduzido no Brasil na época. Porque o João Lacerda, ele foi um médico e antropólogo, ele foi escolhido pelo Brasil na época para representar o Brasil lá em Londres, se não me engano, em 1911. E ele levou esse quadro, ele levou para mostrar lá, olha o Brasil não é condenado ao fracasso, o Brasil tem solução, olha aqui essa imagem, o Brasil vai ser branco. Ele falava isso. Ele achava que em mais ou menos 3 gerações, se seguidos, né, o sistema eugênico, o Brasil se tornaria cada vez mais branco. Então, essa questão da gente falar assim, porque o brasileiro é o mestiço, né? Muitas pessoas falam com orgulho, né? Não, eu sou mestiça, eu sou brasileira. Tem essa origem, né? O mestiço, na verdade, pelas teorias raciais, ele surgiu para, na verdade, tentar apagar o indígena e o africano, né? E tentar apagar essa história do Brasil. E por isso é importante também a gente tentar estudar o máximo possível que a gente consegue, isso que a gente está fazendo hoje, de discutir, debater, porque não é algo que as pessoas sabem muito, né? Pois é. Então, eu acho muito interessante mesmo a gente conhecer, reconhecer aonde que estão as fontes, as bases para desmistificar, né? Trazer à tona para identificar esse grande erro, né? Como você disse, essas teorias foram uma a uma rebatidas, né? E hoje, atualmente, não tem valor nenhum, né, Fabiane? Assim, não existe nada que sustente essas teorias. Não, mas na verdade essas teorias, elas acabam que formam o Brasil, né? O Brasil, ele é formado pela raça, né? Esse debate aqui que a gente está travando aqui hoje é a história do Brasil, né? Então hoje a gente se reconhece nessa história, mas é importante a gente estudar cada vez mais, colocar os pingos nos is, né? E entender que eu acredito assim que nunca a gente vai conseguir reparar, né, o quão pesado é essa questão de acabar com a escravidão e logo depois introduzir teorias desse nível aqui no nosso país e que se refletem até hoje, né? Porque a gente começa a discutir coisas da atualidade, mas isso tudo tem uma raiz, né? Essa questão de racismo estrutural, eu acredito que tem 2 lados. Compreender o racismo como uma estrutura da sociedade, mas que isso não seja uma justificativa também, né? É a estrutura, estamos nessa estrutura, é comum isso. Não, a intenção, inclusive, desse programa é justamente isso. Ao reconhecer a estrutura, buscar caminhos para modificar essa estrutura, para desfazer essa estrutura, né? Descobrindo do que ela é formada, encontrar formas, né, que a gente vê que vai para além da política, além da economia, porque ela entra realmente, né, na nossa subjetividade, na constituição do indivíduo, das formas de relacionamento. Então, a partir disso, reconhecer a estrutura, mas
modificar a estrutura. Essa que é a nossa intenção. Agora eu vou chamar um vídeo da Marília, que é professora, Marília Tchenerregui, professora da UFF, pesquisadora também e psicanalista que costuma lidar com isso na clínica, e ela vai fazer um depoimento sobre toda essa questão subjetiva, para ver se ela pode ajudar a gente um pouquinho de que forma que a gente poderia conseguir alterar essa cultura e as subjetividades para a superação do racismo. Queria agradecer o convite de participar desse programa para falar desse tema tão importante hoje, que é a questão do racismo brasileiro, né? A gente poderia usar alguns termos, alguns conceitos, né? O racismo estrutural, como o professor Silvio de Almeida desenvolveu, o termo de racismo à brasileira, né? Mas também poderíamos usar outros termos para definir o racismo. A minha ideia aqui hoje é tentar conversar com vocês sobre o conceito de racismo a partir da psicanálise. Vamos levar em consideração que nós estamos vivendo um processo em toda a sociedade brasileira de discussão, de revisão, de desconstrução da questão do racismo, tendo em vista que não dá mais para continuar as coisas do jeito que elas estão, né? E que acontece hoje na nossa sociedade em diversas relações sem que a gente muitas vezes perceba, né? Então eu remeteria ao conceito de racismo desmentido, trabalhado pela professora da Unirio, Jo Gondar. Temos também uma dissertação de mestrado defendida na UF sobre o racismo desmentido nas escolas, é pensar como, muitas vezes, o sujeito internaliza os mecanismos de opressão do agressor e os reproduz, seja de um lugar de privilégio, seja de um lugar de vulnerabilidade, né? Levando em consideração que a saída pelo ódio, e isso a gente tem visto na polarização política no Brasil, muitas vezes parece ser pela catarse que ela produz, pelo afeto que ela desprende, parece ser a melhor solução. Então, inconscientemente, o sujeito passa a maltratar o outro a partir do maltrato que ele sofreu. E ainda pior é quando o sujeito, ao não conseguir lidar com esse sofrimento que ele sofreu, ele se identifica com o agressor e passa a maltratar a si mesmo, sobretudo quando, levando em consideração o racismo à brasileira, quando o sujeito é um sujeito negro, uma mulher negra, um homem negro, uma pessoa trans negra, né, que vem de alguma maneira assumir o lugar que o seu agressor o colocou, né? Passando muitas vezes a desacreditar de si mesmo, desacreditar do próprio potencial, desacreditar da sua própria existência, do próprio valor da sua existência. Eu estou falando disso porque um dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo na Universidade Federal Fluminense é um projeto de extensão Gato em Teto de Zinco Quente, em que a gente recebe pessoas em alto grau de vulnerabilidade e sem dúvida, a ponta da corda, a gente já sabe, são as mulheres negras, são os trans negros, os homossexuais, as pessoas que são estigmatizadas. Então, eu acho que a gente tem um problema, eu queria jogar esse problema para o programa, né? Que é esse problema tão grave, né, dos sofrimentos de determinadas faixas da nossa população e da nossa população como um todo, quando a gente pensa a intrincação entre racismo e capitalismo, né? Que é uma forma, é um sistema econômico constituído, né, que cada grupo minoritário, que cada grupo subjetivo vulnerável ou em estado de sofrimento pode se unir no sentido de buscar uma coisa mais ampla, que seria a convivência entre todos. Mas para isso, se a gente não desconstruir completamente
gestos, formas de relacionar, e muitas vezes do lado da branquitude, de uma arrogância branca, de sair do seu lugar de fala e poder se colocar no lugar do outro e ouvir, sobretudo, se torna impossível. O que a gente tem ouvido muito é essa dor, esse sofrimento, essa dificuldade até de se reconhecer como pessoa e muitas vezes de reconhecer que o próprio sofrimento é por ocupar um lugar estigmatizado, sobretudo, a gente pode falar do lugar do negro, eu posso falar, né, do que eu venho escutando, embora venha, e do lugar dos trans. Temos recebido também pessoas com dificuldades especiais, mas ainda não recebemos indígenas na nossa clínica, que eu imagino que seja ainda a ponta mais grave desse sofrimento todo no momento atual que a gente está vivendo. Como é que a gente poderia, então, unir todos esses povos e buscar construir uma sociedade diferente, uma sociedade não baseada na violência e no ódio, que subjuga o outro, que explora o outro, mas em outras formas de sociabilidade, em formas de partilha. Então, eu acho que agora eu vou fazer um intervalinho e daqui a pouco a gente volta. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, um grande amigo meu, ele precisava de uma doação em massa de sangue. A gente via o sentimento dele de retorno, de gratidão, das pessoas poderem fazer aquilo ali por ele. Todas as vezes que eu vou doar sangue, eu estou doando um pouco da minha vida para as outras pessoas. O sangue é vida. É algo maravilhoso você saber que você pode ajudar alguém só com o seu sangue. Quando você sabe que cada doação que você faz, você pode salvar 4 pessoas, não é uma nem 2, são 4 pessoas. Eu tava recebendo medicação e era aquele soro gelado correndo na veia. E aí, de repente, entra assim, algo assim que se sente mais grosso entrando e quente, muito quente. Você sente assim que tem vida entrando ali. E a primeira coisa que eu pensava assim, quando eu melhorar, eu quero segurar meu filho no braço e quero amamentar ele. Eu só pensava nisso. Que eu queria dar de mamar pra ele, segurar, sentir ele aqui. Chega a me arrepiar. Era só o que eu queria. Todo dia acordo é uma chance nova de fazer tudo diferente e aproveitar de novo. Do estado que eu já cheguei no hospital, necessitava da transfusão de imediato, né? Que era para normalizar um pouco a situação. Por causa de uma doação de sangue, eu tive a oportunidade de continuar vivendo. Eu sou portador de anemia falciforme. Eu tiro boa parte do meu sangue e tomo um outro sangue novo. Por conta dessa troca de sangue, né, eu tenho uma vida normal. Ali foi o início de tudo, ali foi uma segunda chance. Essas bolsas de sangue salvaram a minha vida. Salvaram a minha vida. Sou muito grata. Dar sangue para uma pessoa que você não conhece, se tirar do teu para botar para outra pessoa, dar a vida para outra pessoa da sua vida, é amor demais, gente. Pela vida eu agradeço todos os dias. Todos os dias. É amor. Você doa sangue, você doa vida, você doa amor. Se eu posso, eu vou lá e dou. Se alguém precisa, eu tô aí pra isso. Faça como eu, doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. Este ano, esperamos alguns meses por uma vida que aos poucos volta a ser normal. Mas entre nós existem milhares de pessoas que esperam muito tempo por um transplante. Esperam pela doação de um órgão, um tecido, para que voltem a fazer as coisas mais simples, como respirar, comer, ver. Esperam por um dia em que a vida simplesmente continue. Tosse persistente. Na dúvida, você pensa em uma gripe, uma alergia, mas também pode ser tuberculose. Uma doença que afeta aproximadamente 10 milhões de pessoas no mundo todos os anos. No Brasil, cerca de 90 mil pessoas adoeceram de tuberculose no último ano. O diagnóstico e o tratamento da tuberculose estão disponíveis gratuitamente no SUS. Então fique atento. Tosse por 3 semanas ou mais pode ser tuberculose.
Na dúvida, procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura se o tratamento, que dura no mínimo 6 meses, for feito até o final. Não fique na dúvida. Fique livre da tuberculose. Boa noite a todos, é um prazer estar com os professores aqui nesta noite memorável, minha colega Ana Márcia, o trabalho que está coroando o nosso curso de mestrado na Faculdade de Direito Sul de Minas. Eu inicialmente tenho uma pergunta ao professor Isaías. O professor disse para nós acerca da sua pesquisa, e que me interessou muito aqui, a questão do momento em que juridicamente foi encerrada a possibilidade de escravização do ser humano no Brasil, que é com a Lei Áurea. E um ano após essa Lei Áurea, nós tivemos a derrocada do Império Brasileiro, começando aí então a nova República. Então a pergunta, professor, nesse período de um ano aproximadamente, o trono fez algo a favor dessa classe de pessoas que era escravizada anteriormente, até então? E o início da República, nós tivemos alguma coisa concreta? O senhor disse que houve um interesse dos proprietários dos escravos de receber uma indenização, o que não se efetivou. Mas a República, em favor dessa classe anteriormente escravizada, fez algo de concreto? Ou deixou simplesmente eles se acumularem nos morros do Brasil, formando as favelas e gerando uma marginalização, uma criminalização em decorrência da cor e da classe? Eu acho que a pergunta é muito boa. Pessoalmente, eu tenho uma admiração grande pelo estadista que foi Dom Pedro II, mas eu acho que ele poderia ter atuado de maneira mais incisiva para apressar o fim da escravidão no Brasil. E isso acabou não acontecendo. Nos estudos que eu fiz, não foi fácil, foi uma luta terrível. Houve um momento em 1884, em que o parlamento brasileiro, por pressão geral, todos os cantos da sociedade, nesse momento atingindo as senzalas também, em que estava para ser votada uma lei sobre o ministério do Dantas, que encaminhava de maneira melhor a questão do fim da escravidão no Brasil. A reação dos proprietários foi imensa e o Dantas caiu como chefe de gabinete. E o que se viu depois o Dom Pedro, já bastante velho, senil. Ele pessoalmente era favorável ao fim da escravidão, mas eu acho que faltou uma atuação mais incisiva para isso. Eu diria que o que houve assim eu não diria revolucionário, mas é algo que faz a gente pensar na Lei Áurea, é que ela não pagou a indenização aos proprietários. E no resto do mundo, essa indenização foi paga aos proprietários. Eu acho que havia projetos. Um outro grande líder abolicionista, André Rebouças, tinha projetos nesse sentido. Mas, francamente, Rovilson, não me admira. Eu sinto hoje, à distância do tempo, não ter havido isso, mas eu não fico surpreso, porque isso suporia da parte do Estado brasileiro uma visão social, uma visão de cidadania que não estava presente. E menos presente ainda esteve com os líderes da República Brasileira. A República Brasileira, quando ela foi proclamada em 1889, e durante todo o período da República Velha, ela é a República dos Coronéis, a República das oligarquias. Não havia espaço para políticas sociais e muito menos uma política de inserção do negro na sociedade do Brasil à época. Ficou tudo à deriva, e inclusive com pessoas também que eram pobres, entendeu? E que não eram negras. O resultado disso foi que quando esses setores da população se revoltavam, era uma carnificina, como foi o caso da revolta de Canudos, como foi o caso da revolta do Contestado,
Ou seja, inexiste no Brasil medidas no sentido de um Estado social. A gente está muito atrasado em relação ao que acontece na Europa. É por isso que eu falei, essa luta, ela é de agora. Ela é um imperativo para todos nós, porque o Estado brasileiro, claro, ele já caminhou bastante, ele avançou em muitos setores, mas tem que avançar muito mais. Mas na época, não. Muito obrigado, professor. Vou passar uma pergunta ao professor Amaury Ludovico. Prazer ter o senhor conosco também aqui essa noite, professor Amaury. O senhor, na sua juventude, participava da Juventude da União Operária. Boa noite, doutor Wilson, doutora Ana Márcia, Isaías, Pamela, Fabiane. É um prazer imenso participar deste programa. Quero saudar a Faculdade de Direito, o nosso mestrado, por essa iniciativa. Quero dizer que nós temos pouquíssimas informações nesse sentido e que a gente precisa estruturar a nossa sociedade com essas informações. Então, que esse programa ele sirva de norte para as instituições de ensino para que a gente consiga fazer uma transformação. Na verdade, o meu avô, ele chamava Mirabeau Ludovico, e o meu avô foi um dos fundadores de um clube aqui em Pouso Alegre que chamava Clube 28 de Setembro. O Clube 28 de Setembro era um clube que tinha a participação dos negros, mas muitos brancos participavam nesse clube. Em contrapartida, nós tínhamos também o clube literário, onde era proibido a participação de negros nesse clube. E vendo o desenvolvimento do professor Isaías, eu fui aqui analisando, principalmente na época da minha juventude, as situações que a gente passava também nesse sentido. Eu lembro que quando ainda jovem, no colégio, quando eu estudava no colégio estadual, a gente teve um domingo resolvemos participar de um evento que acontecia no clube literário e naquele momento meus colegas entraram e eu não pude entrar. Então foi a primeira vez que eu comecei a ver como que se funciona essa questão do racismo. Não, você não pode entrar. Questionado, olha, mas por que eu não posso entrar? A informação é que eu não frequentava lá, que eu não era sócio. Os demais colegas, todos, também não eram sócios, eram brancos e eles, naquele momento, tiveram uma iniciativa muito importante, que é um modo que eu vejo que a nossa sociedade tem que trabalhar hoje. Eles falaram, olha, se o Amaury não vai entrar, nós também não vamos e vamos embora. Então, quando se fala, eu sou contra o racismo, o antirracismo, nós temos que unir os brancos, os negros, os índios, todos juntos para a gente conseguir fazer essa transformação, senão a gente não consegue. Então, foi aí o primeiro momento, que foi muito importante, para que começasse a ter uma visão de como que é estruturada a sociedade e de como que a gente tem que se capacitar para poder enfrentar essas questões. Eu, graças a Deus, tive uma formação boa, eu estudei num colégio um grupo fundamental muito bom, que na época chamava Joaquim Queiroz, ainda existe hoje. Depois eu fui para o colégio estadual, também uma grande referência, e terminei meus estudos no Colégio São José para depois ir para a faculdade e passar em outros cursos de graduação e hoje cursando um mestrado. Muito bem, professor. O senhor, então, tendo vivenciado isso de perto e tendo também promovido o primeiro prêmio Empreendedor Negro no Teatro Municipal de Pouso Alegre, com uma iniciativa muito importante, o senhor acredita que de lá para cá, desse momento que o senhor vivenciou para os tempos atuais, houve bastante modificação nesse entendimento entre as pessoas, nessa eliminação ou redução de distinção de preconceito com relação à classe social, em relação à cor da pele, à negritude? Eu tenho certeza que sim, porque eu acho que nós caminhamos nessa iniciativa tão importante. Primeiro, se a gente for analisar, se eu perguntar aqui, né, quem teve algum professor negro aqui, né? Eu acredito que a maioria não, né? Um ou outro. Então, essa possibilidade da gente
está mostrando que existem pessoas capacitadas e que não têm muitas vezes oportunidade, não têm um destaque. Aí se você vê quando acontece algum evento, por exemplo, uma homenagem, quantos negros são homenageados? Quando muito um, ou às vezes, na grande maioria, nenhum. Então nós resolvemos, através desse evento, mostrar pessoas importantes da nossa cidade, que têm o seu papel na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Por exemplo, nós homenageamos o goleiro Aranha. O Aranha teve um papel muito importante no Brasil com relação à questão do racismo no esporte. A iniciativa dele, a força dele, porque ele acabou ficando meio isolado, né? Mas a força que ele teve para agir nessa questão foi muito importante. Hoje, às vezes, a gente está assistindo alguns jogos da Libertadores e a gente ainda vê esses problemas. O pessoal chegando de macaco, fazendo gestos. Então, inclusive, eu quero escrever algo nesse sentido, principalmente para que haja punição para o futebol, para os clubes nesse sentido. Porque quando é Copa do Mundo, a FIFA ela tem essa transconstitucionalidade dessa intervenção na legislação de todos os países. E se a gente puder dar uma colaboração nesse sentido também, porque aconteceu algo assim, não adianta a gente ter uma punição individual, ela tem que ser ampla para que a gente consiga ter uma mudança importante. Se punir o time com 3 jogos, perda de mando de campo, e várias outras questões, se for jogador ser afastado, tudo isso a gente consegue ter uma transformação importante. Eu quero até fazer um recorte aqui, agradecer muito o professor Cícero, que nós fizemos aí uma apresentação nesse sentido, que foi muito importante, e nós estudamos, além do livro do Silvio, né, Racismo Estrutural, nós estudamos também os livros esqueci o nome agora. Adilson Moreira. Do Adilson Moreira, Racismo Criativo, muito bom, Tratado de Direitos Antirracista. Então, eu vejo que, a partir do momento que a gente conseguir ter uma cadeira na faculdade, né, de questões raciais, nós vamos evoluir, porque nós estamos estudando lá no mestrado, mas nós precisamos estudar no ensino fundamental, no médio também, para que a gente possa trazer esse conhecimento. Esse programa está sendo inédito nesse sentido e que vai trazer grandes perspectivas para a nossa sociedade. Então, todos estão de parabéns pela participação, de estar aqui colocando um pouquinho do seu conhecimento em favor dessas mudanças que precisam acontecer, né? O professor usou uma expressão, punição. Uma expressão punição com relação ao direito esportivo, com relação ao direito administrativo. Então vem a minha pergunta, que é uma pergunta acadêmica. O professor entende importante ou viável a punição penal para fatos, condutas discriminatórias com relação à cor? Com certeza. Eu acho muito importante. Até recentemente nós tivemos uma decisão aí do Supremo Tribunal Federal, né, no sentido da questão da decadência, acho que é da decadência mesmo, né, um habeas corpus. Então, essa questão da injúria racial, do crime de racismo, são questões que não podem prescrever mesmo, porque senão vai se tornando a sociedade muito tranquila nesse sentido, porque nós temos um grande volume de ações correndo no judiciário, e com o tempo as pessoas vão se beneficiando. Então a gente vê isso aí muito em outros crimes que acontecem, mas principalmente essa decisão ela avançou de uma forma muito importante nesse sentido de não prescrever. Então traz essa igualdade, essa possibilidade de punição. E a punição ela precisa ser também penal e precisa haver uma reparação no civil também, para que as pessoas aprendam que não pode acontecer. Um grande avanço que eu vejo nesse sentido hoje, quando a gente fala aí na questão do compliance, nós temos também o compliance antidiscriminatório, que é um grande avanço nesse sentido, porque aplicando o compliance nas empresas, tratando aí de um regramento de condutas, nós vamos ter também um regramento de condutas nas questões raciais.
Aí nós podemos falar de ações afirmativas, podemos avançar cada vez mais nesse sentido. Muito interessante. O senhor abordou um tema bastante importante. Aqui no Brasil nós temos alguns tipos penais, alguns crimes que eles, com o passar do tempo, se o Estado não der conta de punir efetivamente, esse crime prescreve. Então, a maioria dos crimes no Brasil prescrevem. Alguns crimes a Constituição Federal elegeu para serem crimes imprescritíveis. Então, como o senhor disse anteriormente, nós tínhamos o quê? O crime de racismo, que é previsto numa lei especial de 1989, ou seja, 100 anos após, mais de 100 anos após a abolição da escravatura, nós tivemos a primeira lei de racismo, que é uma lei importante. Então, esse crime de racismo é imprescritível pela Constituição Federal. Ou seja, a qualquer tempo ele pode ser punido pelo Estado, dependendo do tempo que passar. Já o crime de injúria racial previsto no Código Penal não tinha esse mesmo tratamento. E como o senhor disse, o Supremo Tribunal Federal veio dar um tratamento igualitário aos dois tipos penais. Então, hoje nós temos os dois crimes não prescrevem. Então, se você fizer um gracejo desses gracejos que chegam a alcançar o tipo penal de injúria racial, como exemplo, aquele Roberto Carlos foi no exterior, quando jogava na Espanha, alguém atirou uma banana dentro do campo de futebol e retirou-se do campo. Aqui foi uma ofensa grave para ele. Isso aqui no Brasil é chamado de injúria racial. Essa injúria racial, hoje ela é imprescritível, a qualquer tempo ela pode ser punida. Então, o Supremo Tribunal Federal veio em boa hora, em bom momento, trazer essa equiparação, e como o senhor disse, isso protege as pessoas, protege essa classe desfavorecida no curso do tempo, e que hoje em dia vem com muita dificuldade ganhando alguma equiparação e ganhando alguma proteção do Estado. Então, eu concordo com o senhor, veio mesmo em boa hora, e o Supremo Tribunal Federal, que muito erra, dessa vez parece que acertou. Exatamente. Aqui na nossa região, recentemente nós tivemos uma situação na cidade próxima aqui, a cidade de Cambuí, onde que um dos grupos, né, de WhatsApp de movimentos negros da cidade teve uma invasão, onde foram ali inseridas símbolos nazistas e também fotografias, imagens de negros decapitados. A gente foi consultado pelo movimento. Imediatamente a gente pediu para que fosse feito o boletim de ocorrência. Teve, num primeiro momento, uma certa dificuldade, né? Mas aí, com a nossa intervenção, foi feito o boletim de ocorrência, e depois, nós, conversando aqui com o nosso delegado regional, nós conseguimos que fosse transferido para a Polícia Federal, para que efetivamente ela, mais bem aparelhada, pudesse resolver essa questão. Então nós estamos caminhando, nós temos legislação que nos protege. Eu gosto muito desse termo de proteção, porque é a minha área do direito previdenciário, a gente trabalha muito com proteção. E por outro lado, a gente vê as grandes dificuldades da população mais pobre também. Então, quando se fala de racismo estrutural, a gente vê muito esbarrar nessa questão da economia. E a gente vê falar na questão da saúde, né, de algumas anemias que são da população negra, que precisa ter política pública efetiva para essas questões. Então, a gente vai caminhando nesse sentido. Nós temos que fazer com que a lei seja aplicada e que as pessoas tenham coragem efetivamente de denunciar. Uma rede de televisão, todo domingo, tem colocado algumas questões nesse sentido. Por que eu vejo a importância? Para que a sociedade movimente, não fique somente observando. Nossa, está acontecendo, eu não posso fazer nada, eu tenho que fazer alguma coisa. Por isso que eu disse no início que nós temos que estar juntos nessa questão, né? Então a academia está indo de encontro aos estudantes para que a gente possa levar esse conhecimento e fazer com que a gente tenha um país melhor. Então eu fico muito feliz do convite. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Devolvo a palavra para a Ana Márcia. A gente tem que saudar os avanços, né? As leis que surgem, que ainda são aplicadas com dificuldade, né? No dia a dia, quando a gente vai ver mesmo uma lei de injúria racial para acabar dando uma condenação ou numa cadeia, é custoso, é um trabalho
forte dos advogados para que isso aconteça, para que isso seja investigado, né, professora Mauri? Exatamente. E a gente tem que saudar cada evolução, mas é angustiante pensar também que são 450 anos de escravidão, né? Desde que os negros foram escravizados aqui no Brasil, 150 já após a abolição, né? E estamos aí na luta, né? Depois que eu comecei a trabalhar com isso, eu fiquei bem angustiada, sabe? E eu queria falar com a Pamela agora, que é membro do coletivo Raiz de Baobá, aqui de Pouso Alegre, um coletivo negro de pessoas qual que é o objetivo do coletivo, Pamela? Primeiro, boa noite a todas e todos. Nosso coletivo vai fazer 8 anos esse ano e é uma continuidade do 28 de setembro e dos movimentos abolicionistas. Nenhum movimento social negro, nenhum coletivo negro, ele surge, né? Ele é uma continuidade dos que vieram antes de nós. Então, o Baobá, ele tem esse lugar que continua a luta, por exemplo, do Clube 28 de Setembro, que era muito bem estruturado aqui em Pouso Alegre. Por exemplo, tinha biblioteca para a comunidade negra, para alfabetizar a comunidade negra. E era central, com uma sede própria, então depois a União Operária e assim vai. Essa é a história, né, da continuidade negra de Pouso Alegre, que não é contada. E o Raiz de Baobá vem também nesse sentido, de organizar a população negra para trazer mais consciência racial para a população negra e que coloca antirracismo para as pessoas brancas aliadas, né, que tem aí para essa branquitude crítica, como disse Fanon. Então, nosso objetivo primordial é esse, trazer ações antirracistas e unir a população negra, para que quanto mais consciência social e racial a gente tenha, a população negra tenha, mais fácil de identificar o racismo, mais fácil de lutar pelos seus direitos, mais fácil de mover as estruturas, né? Porque é isso, essa é a lógica. A estrutura não quer que a gente tenha consciência social, que é consciência de si, para entender que por que a gente não está entrando em determinados lugares, ocupando determinadas cadeiras. E o Raiz de Baobá tem esse movimento primordial, que principalmente é educador, né? Como disse a professora Andilma Lino, o movimento negro, ele é por si só educador. Então é esse sentido, e vai na educação de vários sentidos. Educação, né, do sistema de educação, de saúde, de cidade, do que forma toda essa educação social, econômica, muito racializada principalmente. A gente vê sempre essa ligação, né? O Silvio Almeida faz essa ligação entre a política, entre a economia e a cultura, né? E você acaba de desenvolver uma pesquisa também, uma pesquisa de mestrado, né? Onde você faz uma análise local, especialmente diante do bairro São João, aqui em Pouso Alegre, que é o bairro que tem a maior população negra aqui, ou de pessoas que se declaram negros, né? Eu acho muito importante a gente falar aqui que o Brasil é um país com 56% de pessoas que se declaram negras. Então, é um país negro e, de fato, quando a gente olha para os locais de poder, né? Seja na nossa Câmara Municipal, seja nos professores das escolas, seja às vezes num restaurante mais caro que a gente vai, assim, com pessoas, né, de maior poder aquisitivo, se a gente começar a prestar atenção, a gente leva susto, porque realmente não tem outra justificativa que não uma estrutura que sustente isso de forma institucional mesmo, né? Mas você faz essa ligação de olho ali no bairro São João, onde você identifica essa interseccionalidade, né? Isso. Como que foi feita a sua pesquisa? Ao longo do trabalho, né, da Raiz de Baobá, a gente se aproximou muito da população negra de Pouso Alegre e aí foi conversando para fazer as nossas ações do 20 de novembro, que inclusive hoje é feriado facultativo, mas nós conseguimos essa vitória, né, o Raiz de Baobá organizando algumas pessoas da população negra para que o 20 de novembro fosse feriado em Pouso Alegre, né, com ações específicas no dia 20 de novembro negro, e a gente ocupa todos os dias aí fazendo ações pelo Baobá.
E aí eu fui notando que as pessoas negras, a gente fazia muita ação no São João, muita roda de conversa. E aí quando eu entrei no mestrado, meu mestrado ele é sobre desenvolvimento, tecnologia e sociedade, e a minha linha de pesquisa é desenvolvimento e sociedade. Não tem como falar da academia, a academia não é um espaço neutro, então o conhecimento não é neutro, mas quais autores e autoras a gente estuda, quais pesquisas a gente faz efetivamente. E aí eu, como mulher negra, não poderia deixar de falar, né, de raça, que é diferente de racismo, né? Raça, depois desse conceito, desse momento que era uma categoria biológica, passa a virar uma categoria social, então isso não tem jeito de não ser levado em consideração justamente no mundo e principalmente no Brasil. Então eu delimitei meu estudo nesse sentido, dessa categoria social, e trouxe uma análise, né, um termo, um conceito, que é uma análise social da interseccionalidade. Ela foi cunhada pela professora Kimberlé Crenshaw, que é uma jurista americana, que justamente ela vem olhar o meio, né? O meio é o Estado. E no meio disso, o que intersecciona? Raça, gênero e classe. A gente vai se encontrar em algum momento e vai tentar sair desse lugar e não vai conseguir, porque o Estado estruturalmente nos coloca gênero, raça e classe no sentido de ficar preso no Estado e excluir essa população, colocar categorias nessa população. E aí esse é o conceito, né? Então olhar a interseccionalidade como uma análise social mesmo, um conceito. E aí olhando o São João, fazendo as pesquisas, e o IBGE foi fundamental para isso. Esse ano as pesquisas já começaram a ser, né, os questionários já começaram a passar pelo Brasil. A nossa última pesquisa foi em 2010, então os dados que o IBGE traz são dados que eu tive na minha pesquisa, ainda assim são dados que não mostram exatamente a realidade. Eu tenho a impressão que justamente por conta desse movimento, dos movimentos negros, as pessoas se autoconhecerem, terem consciência racial, poderem dizer que são negras, sem vergonha, sem medo de dizer que são negras. Então eu acho que os dados que virão do IBGE hoje, com a aplicação desse questionário que começou ontem, vão ser outros dados, eu espero que maiores e mais reais. Mas os dados que eu tive acesso ao IBGE, as pesquisas que eu fiz, mostram que o São João é um bairro negro, onde a maioria da população se autodeclara negra. E ele é um bairro por si só periférico. Então a gente já começa a falar, né, como disse Lélia Gonzalez e Angela Davis, que raça explica classe, classe explica raça. E aí eu já comecei a delimitar a pesquisa nesse sentido, fui tentando trazer um conceito histórico de direito à cidade da população negra em Pouso Alegre, a migração da população até chegar num bairro que é o São João, que topograficamente, inclusive, ele se parece muito com as favelas, né? Ele é no alto de Pouso Alegre e é um bairro periférico, sempre foi. E aí, analisando, fazendo as pesquisas, com os dados também do IBGE, eu fui vendo que é um bairro também predominante de mulheres negras. Então ele não é composto, ele é composto por pessoas negras, em sua maioria mulheres negras. E mulheres negras estão na base, né, da pirâmide. E a gente tem pesquisas que demonstram que elas ocupam os trabalhos mais precarizados, né, em maioria. Então isso explica a situação do bairro, né? Então eu olhei ali o direito à cidade, como é que essas pessoas acessam educação, saúde, saneamento básico, território, porque o território é muito importante, a partir dessa constituição de um bairro que é preto, constituído por maioria de mulheres negras, com análise interseccional de gênero, raça e classe. O que evidenciou que o direito à cidade ele não é acessado da mesma maneira como é acessado em outros bairros centrais, justamente porque quem habita ali está na base da pirâmide, né? Que são as mulheres negras, que ganham menos, que estão em trabalhos, a maioria das vezes, informais e precarizados. Então, a classe ali gira em torno disso e por si só, o bairro já é preto. Então, esse é o estudo, né? O São João, olhando nesse sentido, é um território interseccional. Se a gente parar para pensar e quiser um exemplo no mundo disso, ou no Brasil disso, ou vamos ter vários, mas no sul de Minas, vamos delimitar mais, de um território interseccional de raça e gênero e classe, o São João é esse lugar que a gente precisa olhar. Como você disse, né? Evidenciou aí
estrutura, né, na questão de raça, de gênero e classe. De classe, né, e de gênero aí, né. Por incrível que pareça, eu acho que essa discussão do racismo estrutural veio no sentido de comprovar que existe racismo no Brasil, que ainda tinha gente que, eu não sei, deve ter até hoje, né, porque até hoje, né, professor Isaías, como o senhor disse, a gente anda vendo cada absurdo, né? Então eu acho assim que ele esclarece bem cientificamente de que forma que foi de fato se estruturando essa questão racial aqui, né? De que forma que economicamente também ela reflete até hoje, né? Mas social e culturalmente também. Permite uma pequena intervenção? Claro. Eu acho que a Pamela e o professor Almori colocaram duas coisas, colocaram uma coisa que eu acho que é fundamental como um impulso na superação desta situação em que nós estamos já há bastante tempo. Uma coisa que eu fico espantado é ver como eu sou professor e quando a escola aborda a questão da luta contra a escravidão, pessoal, a maior parte desconhece a atuação desses grandes nomes, dessas grandes lideranças que tiveram um papel fundamental, como eu acabei citando aqui o Luiz Gama, como o André Rebouças, como José do Patrocínio. Como isso é possível dentro da escola? Quer dizer, isso tem que vir às claras. Outra coisa que eu tomei conhecimento há uns tempos atrás e que mostra assim que não pode continuar. Nós tivemos na história do Brasil um presidente negro. É o Nilo Peçanha. No pouco tempo que ele ficou na presidência, porque ele era vice, morreu o Afonso Pena, ficou na presidência, ele criou algo que poderia ser uma pequena resposta àquilo que você me colocou. Ele criou escolas técnicas dedicadas a dar alguma assistência à população mais pobre do Brasil. E eu descobri que isso é visto hoje por parte, até da estrutura de ensino da qual eu faço parte, como uma coisa negativa. Para mim isso não tem o menor sentido. E aí o que eu acho assim, olha, uma força na superação disso vem da organização. Não tem jeito. Seja no caso da mulher, seja no caso, por exemplo, dos negros, a organização é fundamental. Nós estamos aqui no espaço da Câmara Municipal. Na legislatura passada havia 2 negros aqui, o Adelson e o Campanha. Mas por quê? Não é à toa. O Adelson tinha um papel, tinha um trabalho no hospital. O Campanha tinha um trabalho social. A gente não teve. Quer dizer, sem organização, essa luta não vai avançar. Não tem jeito. De modo que eu vejo assim, a atuação do professor, a sua atuação, o seu coletivo, ela é fundamental para a gente fazer essas coisas caminharem, senão a gente só vai marcar passo. Nenhuma luta, né, de gênero, de raça, de sexualidade, ou seja, de mulheres, negros, LGBTQIA+, pessoa com deficiência, nenhum direito é dado a nós mulheres, nenhum direito é dado a nós, né, nós pessoas negras, indígenas, que a gente não pode deixar de falar de racismo e colocar a população indígena, nenhum direito é dado. A gente precisa realmente se organizar e conquistar isso. A Lei 10.639, ela vai nesse sentido, né? Ela vem para falar que precisa falar de educação da África e educação indígena nas escolas, no ensino fundamental e médio. Mas de maneira ampliada, não é só história, é tudo, porque a gente tem um universo, né, que vem do continente africano, da matemática, da história, das ciências, da biologia, da lógica indígena, América Latina, enfim. A Lei 10.069, que é uma lei que nós temos no Brasil, ela diz que é preciso que as escolas tratem isso. Mas, quando a gente vai ver na prática, qual a formação que as secretarias estaduais e municipais dão para os professores para sair dessa lógica de pensar que a África foi um lugar ruim, que só vieram pessoas escravizadas. Enfim, a gente não tem uma formação, porque não existe uma política pública para esperar esse Estado, mas não existe a aplicação disso, porque não interessa, né? Interessa manter o racismo estrutural.
se a gente for pensar no São João, nessa lógica que eu disse, composto por mulheres e mulheres negras, não é a mesma política que é aplicada no centro da cidade que tem que ser aplicada no São João, porque não são as mesmas pessoas, porque a questão de classe vai influenciar no acesso à saúde, no acesso à educação, no acesso a transporte público. Então, a gente precisa entender e criar política pública, mas o Estado precisa sair desse lugar que não deixa, né, que traz a gente para se interseccionar, mas que prende a gente. E aí é preciso representatividade, e aí é preciso ter gente que fale, e aí é preciso abrir, porque senão nós não vamos. E as instituições de direito, né? O Silvio mesmo diz, Silvio de Almeida, se existe racismo estrutural é porque existem as instituições que mantêm esse racismo, né? O quanto interessa as instituições não manterem mais e as pessoas brancas entenderem do privilégio para serem críticas e aliadas realmente à luta, os homens aliados à luta, enfim, tudo isso, né? O professor Amaury tem feito, não poderia deixar de parabenizá-lo, viu, professor, pela sua representatividade, seja na faculdade, seja nos meios sociais, seja pela organização desse troféu do empreendedor negro, né? Que o senhor fez nesse ano, que eu tive a oportunidade, o prazer de estar lá, que foi tão bonito, com pessoas maravilhosas, empreendedores, mas o primeiro, né? O primeiro, de mais de 170 anos, acho que já tem Pouso Alegre, né? Que novas oportunidades aconteçam. Foi muito bem recebido, né, o professor Amaury? Sim. Qual o que o senhor tirou desse prêmio? Eu achei muito importante porque nós tivemos a oportunidade de homenagear aquelas pessoas que destacaram no Pouso Alegre, no Brasil ou no mundo. Por exemplo, nós não tivemos oportunidade nesse evento de homenagear, por exemplo, o Felício, que é um jogador de basquete. A gente tem que entender que o Felício chegou no máximo, ele jogou na NBA, que é o máximo no esporte no mundo. De Pouso Alegre, negro, com a grande representação. Nós tivemos também ali pessoas que trabalham, né, de manicure, que deixam as pessoas mais bonitas e que muitas vezes ninguém homenageia essas pessoas. Então, foi essa oportunidade muito importante de 14 pessoas que agora faz parte do calendário de Pouso Alegre, para que todos os anos a gente tenha essa oportunidade de mostrar, por exemplo, aquela pessoa que tem um comércio lá no São João, no Cidade Jardim, a importância que ela representa, dela estar dando emprego, dela estar ajudando na economia da nossa cidade. Então, todo esse trabalho foi muito gratificante. Nós fizemos num espaço pequeno de tempo, sem nenhum patrocínio. O único patrocínio que a gente teve foi do Cicobi e conseguimos realizar esse evento tão importante. Então, a gente espera que no próximo ano a gente consiga fazer com mais tranquilidade e que efetivamente consiga mostrar para a sociedade as pessoas negras que realmente se fazem presentes. Eu queria só fazer um recorte aqui também, que eu fui convidado recentemente para participar da RARI. A RARI é uma rede de apoio em defesa dos direitos humanos no mundo inteiro, né? Agora nós já temos a sede em Belo Horizonte e vários outros estados aí também, para atender a população negra, a população indígena e as pessoas que sofrem qualquer tipo de discriminação também. Então, devagarzinho a gente está construindo, né, da maneira que o professor colocou com muita propriedade ali, para se organizar e tentar mudar as estruturas aí da nossa sociedade. Vamos juntos, né? Agora eu queria que a Fabiane falasse. Fabiane, o que você acha que a ciência, que a academia que foi responsável aí por essas teorias de raça, né, equivocadas, onde que ela pode ajudar agora? Qual que é a colaboração que a ciência pode dar para a superação disso? O primeiro passo é a gente considerar que, na verdade, o racismo científico, na verdade, é o racismo pseudocientífico, né? Porque na época não havia critérios cientificamente para eles chegarem à conclusão que chegaram, né? Tanto que uma foi totalmente desmascarada, né? Mas a verdade é que
na época havia uma crença socialmente compartilhada, e aí eles buscavam utilizar da ciência, né, na verdade, da pseudociência, para confirmar aquilo que eles pensavam, né? A superioridade, na verdade, estava na cabeça de cada um, né, daqueles cientistas. E eram cientistas importantes, né, lá na época, eram nomes importantes. Então isso reflete também até hoje na educação, né, porque os nomes de outras pessoas que também foram importantes na época, só que eram negras, indígenas, não aparecem hoje, né, na educação, na formação do cidadão hoje. Então eu acho que um primeiro passo, né, que já vem sendo dado é justamente a gente estudar essa pseudociência que ocorreu, para a gente ter mais consciência do que aconteceu exatamente, né, como que foi, e pensar que existe sim avanços, mas que a gente tem que olhar para o futuro e verificar o que mais a gente pode estudar, o que mais a gente pode aprofundar ali, as pessoas que estão esquecidas na história, né? Então acho que essa dimensão do papel da ciência hoje é esse, né? Buscar resgatar aqueles que foram esquecidos. E uma coisa que a Pamela comentou, que é muito importante também a gente prestar mais atenção em quem a gente lê, né? Porque é automático a gente acabar se aproximando de às vezes até na questão de literatura mesmo, a gente pega para ler um livro e aí a gente vai ler só homens brancos, a gente tem que se aproximar mais, ler a mulher, ler mais mulheres também, né? Diversificar mais o nosso estudo e a nossa bagagem para que a gente possa pensar nessas mudanças, né, sociais também. Então agora eu vou fazer uma propagandinha dessa coleção que eu adorei, que chama Feminismos Plurais, né, Pamela? Que tem esse livro Racismo Estrutural do Silvio, que é muito bom. E eu trouxe aqui também o pequeno manual antirracista, né, que é escrito pela Djamila. E tem aí sugestões, né, de práticas antirracistas para a gente adotar no dia a dia, reconhecer erros e promover alterações. Né, Wilson? Exatamente, nós temos que sair em busca dessas atividades, né, que os professores falaram aqui, desses movimentos sociais, e procurar sempre elevar essas pessoas que realmente são descriminalizadas, né? E apenas se nós nos mantivermos na academia, eu não acredito que a gente consiga modificar esse quadro. Eu acho que nós precisamos mesmo dar as mãos e em loco, né, atrás do que acontece na sociedade, nesses coletivos, participar, né? E, às vezes alguém me pergunta, você está falando de racismo, cadê o seu lugar de fala? Quer dizer, eu até tive imaginando o seguinte, lugar de fala para uma pessoa loira, de olhos azuis, falar sobre o racismo. Mas o que dá o lugar de fala não é só a cor da pele. O que dá o lugar de fala é ter interesse na questão, é estudar essas obras que os professores falaram, que nós tivemos a oportunidade de pesquisar. Isso me dá, assim, um pouco do lugar de fala. Então é importante tomar esse lugar de fala e também fazer algo de concreto, que eu acho que acaba sendo aquilo que realmente pode fazer alguma diferença. Até porque o racismo é um problema nosso, né, Pamela? É um problema dos brancos. Precisamos agir para modificar isso. Bom, gente, então eu gostaria de agradecer muito mesmo cada um de vocês, de coração, a boa vontade, a amizade e a parceria por estarmos aqui hoje, que seja uma atitude, uma iniciativa que possa refletir frutos na sociedade e que a gente possa seguir junto aí na luta antirracista. Tá bom? Okay, muito boa obrigado noite. a todos. Boa noite.